Você já parou para pensar que tem lugar nesse Brasil que parece esquecido por Deus? Pois então escuta essa história que chegou aqui pra gente e eu confesso, até hoje eu tô arrepiado só de lembrar. Esse relato foi enviado por um caminhoneiro chamado Almir, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Homem calejado, 52 anos nas costas, 27 só de estrada. Ele me contou que o caso aconteceu em 2016, quando ele fazia linha de transporte de frios entre o interior de São Paulo e o sul de Minas. Uma rota que ele conhecia como a palma da mão, até aquela noite. Era fim de julho, frio cortando, e ele já estava virado de 2 dias. Saiu de São José dos Campos no início da noite e tinha planejado pernoitar em Itajubá. Mas como o caminhão estava leve e o frete era urgente, decidiu seguir direto pela estrada velha que corta a Serra do Desterro. Uma estrada sinuosa, estreita e que os mais antigos já evitavam depois das 6 da tarde. Mas Almir não era homem de medo besta. Acendeu um cigarro, ligou o rádio e tocou viagem. Só que lá pelas 2 da manhã, quando ele já estava subindo a serra, o rádio começou a chiar. Primeiro ele achou que era interferência da altitude, até que o rádio desligou de vez. E junto com ele, todas as luzes do painel também. O caminhão seguiu ligado, mas parecia que a energia elétrica tinha sido cortada. Foi nessa hora que ele viu a primeira coisa estranha. Uma moça sozinha, andando pelo acostamento da serra. De vestido claro, descalça, com o cabelo grudado no rosto por causa da neblina. Ele pensou em parar, mas alguma coisa dentro dele dizia para seguir. Só que o coração de caminhoneiro, você sabe, sempre tenta ajudar. Ele reduziu, parou uns metros à frente e ligou o pisca-alerta, que misteriosamente ainda funcionava. Saiu com a lanterna na mão e começou a chamar. Moça, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Nenhuma resposta. Quando ele apontou a lanterna para o acostamento, não tinha mais ninguém. Nem rastro na lama, nem pegada, nem barulho de mato mexendo. Só o silêncio e um frio que parecia entrar pela alma. Pensando que podia ter imaginado, ele voltou para o caminhão. Mas assim que ele botou a mão na maçaneta da porta, ouviu uma voz fina, quase infantil, sussurrando bem atrás dele. Me leva com você. Almir virou no susto, mas não tinha ninguém. E o pior, agora o caminhão estava ligado. Sozinho. As luzes tinham voltado. O motor roncava baixinho e o rádio, do nada, começou a tocar uma música antiga. Um bolero que a mãe dele gostava. Mas a música estava lenta, arrastada, como se fosse um disco girando devagar demais. Ele subiu na boleia trêmulo, engatou marcha e saiu cantando o pneu. Só que aí começou o pesadelo de verdade. A cada curva da serra, ele via pelo retrovisor alguém sentado no banco do passageiro. Nunca de forma clara, só a silhueta. Mas ela estava lá, e o mais assustador, ele sentia o cheiro. Um cheiro forte de flores velhas, flor de defunto mesmo. Almir contou que parou de olhar no retrovisor, seguiu viagem feito doido. Mas quando finalmente saiu da serra, viu uma viatura da polícia rodoviária parada num posto de apoio. Desceu do caminhão pálido, suando frio, e foi direto falar com os policiais. Contou o que viveu. Um dos PMs, já de idade, ouviu tudo calado e só disse: o senhor deu sorte, aquela estrada já levou muito caminhoneiro. A moça que o senhor viu morreu num acidente ali em 89. Dizem que ela só aparece para quem tá cansado, para quem tá prestes a dormir no volante. Talvez ela te salvou. Almir nunca mais passou por aquela serra, e até hoje, toda vez que escuta bolero no rádio, ele muda de estação na hora. Depois daquele encontro com os policiais, Almir decidiu encostar no pátio do posto e descansar um pouco. Estava em frangalhos. Sentou no banco da boleia com as mãos tremendo e ligou um cigarro. Só que o cigarro caiu da mão dele logo depois que acendeu. Era como se o corpo todo estivesse reagindo àquela experiência. Não era medo comum. Era como se tivesse trazido algo com ele da serra. Tentou cochilar um pouco, mas toda vez que fechava os olhos, a imagem daquela figura sentada no banco do passageiro voltava. E não era só ver, ele sentia. O cheiro, a presença, a temperatura do ar mudando. Tudo voltava. Até que resolveu descer e entrar na conveniência do posto, para ver se um café forte resolvia. Lá dentro, puxou papo com o frentista. Um senhor velho, de fala arrastada,
que parecia mais saber do que dizia. Quando Almir mencionou a Serra do Desterro, o homem arregalou os olhos. "O senhor passou por lá essa hora da noite?" perguntou surpreso. Almir confirmou, e aí o frentista soltou. "Já teve motorista que chegou aqui batendo com a cabeça no volante, sem lembrar nem o próprio nome. Dizem que a moça da serra não aparece só para assustar. Às vezes, ela tenta levar." A conversa foi interrompida por outro cliente, mas Almir ficou com aquilo na cabeça. Voltou para o caminhão, pegou o celular e ligou para o irmão, só para ouvir uma voz conhecida. Mas a ligação não completava. O sinal estava normal, mas sempre caía no segundo toque. Resolveu então mexer nos áudios do WhatsApp. E aí veio o pior. Entre os áudios recentes, havia um que ele jurava não ter recebido. Era um áudio de 3 segundos, só respiração, pesada. E no fundo, a mesma voz de antes, sussurrando: "Me leva com você." Aquilo travou Almir por dentro. Ele apagou o áudio na hora, reiniciou o celular, tudo. Mas ficou claro, algo tinha grudado nele naquela serra, e não era só lembrança. Durante os dias seguintes, o tormento não passou. Em casa, os espelhos do quarto embaçavam a noite mesmo sem vapor. A TV ligava sozinha às 3 da manhã. E o rádio do caminhão, mesmo desligado, tocava aquele bolero em volume baixíssimo quando ele encostava o ouvido no painel. Foi aí que ele procurou um padre velho conhecido em São Lourenço. Contou tudo. O padre ouviu, cruzou os braços e falou: "Você atravessou um portal, Almir. Não era só estrada. Tem coisa naquelas curvas que não é desse mundo. Mas o que importa agora é que ela te notou." Depois disso, Almir fez uma promessa: nunca mais rodar à noite em estrada desconhecida. Mandou benzer o caminhão, passou a carregar uma medalhinha de São Cristóvão no retrovisor e até pendurou um terço no freio de mão. E desde então, nunca mais viu a figura. Mas às vezes, quando tá parado num posto no meio do nada e a neblina desce grossa, ele sente aquele cheiro de novo. O cheiro das flores de defunto. E é nessa hora que ele diz em voz alta: "Não, moça. Hoje não. Hoje eu não te levo comigo."